E aí, galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aqui? Sou eu, Ana Paula Cruz, que vai bater um papo com vocês novamente. E hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre ansiedade. Quem nunca teve ansiedade? Mas até que ponto essa ansiedade ela pode ser boa? Até que ponto ela se torna, então, uma patologia? Até que ponto? Porque nós devemos ter um equilíbrio sobre todas as coisas. E algumas vezes nós deixamos, então, fazer com que essa ansiedade nos domine. E aquilo nos dominando, então, nos tornamos o quê? Escravos daquilo que nos domina. Então, galera, olha só. Não podemos permitir que a ansiedade, ela venha nos escravizar, ela venha nos dominar a ponto de nós não vivemos a vida só focada numa determinada coisa que nem sabemos de fato se irá acontecer ou não. Então, claro, a ansiedade é uma coisa muito séria, tem transtornos da ansiedade. Então, eu recomendo a você que possui, que tem, mas que esse negócio não é teu, então que você realmente procure médico, que você realmente vá a pessoas capacitadas para isso, porque eu sempre falo que Deus deixou a ciência na terra e quem deu a ciência foi o próprio Deus, para que pudesse homens cuidar de homens. Então ele abre os olhos do ser humano para a ciência, para que possa cuidar das outras vidas. Ele faz que o homem ele entenda como o próprio ser humano trabalha, como nós podemos funcionar por dentro, para que possamos, então, um servir ao outro. Combinado? Então, hoje eu quero falar um pouco sobre essa questão, pensar um pouco com você sobre a questão de ansiedade. Presta bem atenção. Ansiedade significa aflição, significa medo, significa também, sabe o que? Angústia. Então, nós não podemos deixar nos levar por essas determinadas coisas, para que venha nos aprisionar nesses lugares que nós não, pode pensar comigo, que nós não devemos estar. Combinado? Então é o seguinte, a palavra de Deus lá em Filipenses 4, 6, 7, ele vai falar assim pra gente: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Gente, isso aqui é tremendo. Porque, primeiro, eu preciso viver o hoje. Eu não posso viver o hoje pensando naquilo que vai acontecer comigo daqui a 6 meses. Não tem como. Eu tenho que viver o hoje, pensando no hoje e usufruir no hoje. Claro, eu posso traçar planos, claro, eu posso traçar projetos, claro, mas eu não posso viver lá o que ainda não chegou aqui. Até porque, se você parar para analisar, uma vez ouvir, né, o amanhã vai se tornar sempre hoje. Então, o amanhã é hoje, o amanhã é hoje. Porque para eu viver o amanhã tem que se tornar hoje. E às vezes ficamos tão eufóricos o amanhã que nem o amanhã nós conseguimos viver, porque já nos deixamos dominar por toda essa ansiedade. E o que eu quero falar com você aqui dentro, porque o que eu quero aqui é te dar algumas dicas dentro da palavra de Deus para que você possa realmente descansar, para que você possa realmente relaxar. E quando eu tô querendo realmente ficar nesse estágio de ansiedade, porque eu quero que algo aconteça e eu tô trabalhando para isso, então eu volto e medito sempre nessa passagem. Essa passagem, ela me traz grande calma. Por quê? Porque o que é a fé? A fé simplesmente é confiar, é se entregar. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Se você subisse aqui num muro alto, tá bom? Então sobe no muro alto e eu falo pra você, desce que eu te pego. Não, pode pular, pula que eu pego você aqui, ó, vem. Você pularia? Não, você só pula se realmente você olhar para mim e confiar que realmente eu vou conseguir te pegar. Mas você já viu uma criança? A criança é totalmente diferente. Ela confia no seu pai. Ela confia na sua mãe. Então, quando você fala assim, vem, pode vir. Ele pode estar no muro alto. O que ele faz? Ele se lança. Ele se
joga, ele se entrega. Então, um convite para você hoje, para que a gente possa saber lidar com esta ansiedade que muitas vezes fica nos rodeando, é se entregar ao nosso Senhor Jesus. É isso mesmo. Por quê? Porque Deus, ele é soberano. Ele é dono de todas as coisas e ele criou todas as coisas. Então ele faz com que tudo aquilo coopere para o nosso bem, mas precisa estar alinhado ao propósito que ele tem para a nossa vida. Então tem determinadas coisas na sua vida que você tenta e não vai dar certo. Por quê? Porque não está alinhado. É só isso. Então ele fecha a porta, fugiu do seu propósito. Então, o que eu recomendo para você hoje, e isso vale muito a pena nós refletirmos aqui, e eu vou explicar rapidinho aqui para você, e eu quero realmente que você pegue isso no teu espírito e entenda. E toda vez que essa ansiedade vier até você, você vai dobrar o seu joelho, você vai levantar o seu pensamento, e você vai conversar com o Pai. Olha o que diz aqui. Ele fala para que eu não possa estar inquieto com coisa alguma. É isso mesmo, não esteja inquieto com coisa alguma. Ele fala assim, antes as minhas petições sejam tudo conhecido diante de Deus. Poxa, a neurociência ela já explica, ela tem artigos sobre isso, que a oração ela faz bem, você consegue ouvir aquilo que você está falando, você consegue botar para fora aquilo que está dentro de você. Então, eu vou hoje te recomendar, ore ao Senhor. Fale com Deus, fale para Ele do seu problema, convida Ele para o seu problema e sabe, é entregar. Sabe aquela questão do filho que vai para o braço do pai? Então, é entregar realmente. Às vezes a gente não tem solução, sabe? Às vezes a gente não tem meio, a gente não tem estratégia, mas quando a gente vai até Deus, a gente coloca tudo na mão do Senhor, caramba, Deus faz o extraordinário. Claro que nunca vai ser do meu jeito, eu posso pensar infinitas maneiras, mas nunca vai ser do meu jeito, porque o pensamento dele vai muito maior do que o nosso. Mas a questão aqui é confiar, a questão aqui é você se entregar, é colocar para ele, sabe? Botar para fora, avalia, por que que eu tô ansioso? Por que que eu tô desse jeito? O primeiro ponto é esse, e vai se entregar, vai colocar todos esses seus problemas, aquilo que está te atormentando. Por isso que a gente tem que se autoavaliar. Por que que eu estou ansiosa desse jeito? Por que que eu estou nervosa? Por que que eu estou preocupada? Mas por quê? Porque eu quero que isso se resolva. Tem tudo um tempo determinado para todas as coisas se resolverem. Então nem tudo vai ser no meu tempo, do jeito que eu quero, mas eu posso te garantir que quando você for até o Senhor e colocar todas as suas petições a Deus, Ele vai sim resolver o teu problema. Às vezes não é do seu jeito, porque a maioria das vezes com certeza que não é, porque ele não age só no seu problema, ele age em todo o entorno, em toda a causa do teu problema. Ele vai no X da questão, para que realmente possa te dar uma grande vitória. Então, vai até o Senhor, vai orar, busca a face dele, coloca para ele tudo isso que você está sentindo, sabe? O pensamento acelerado, uma aflição, uma angústia, bota para ele. E ele vai e fala para ele, Senhor, me acalma, traz a tua paz. E ele vai trazer. E ele fala assim, tudo conhecido diante de Deus, pela oração e súplicas. Então ele já está me dando a dica. Minha filha, vai até o Pai e coloca para ele tudo isso que você está inquieto, mas coloca através de orações, coloca para ele, porque na verdade o que ele quer é ter um relacionamento comigo, com você, e por orações e súplicas, pedindo a ele para te ajudar, porque ele vai. E com ação de graças, ou seja, uma ação, um movimento você tem que fazer já de graças, né? No primeiro instante eu sempre entendia que a ação de graças é já sair daquela oração agradecendo porque Deus já resolveu o meu problema. Agradecendo porque Ele já está vindo com a solução. E outro dia eu vi, eu achei bem interessante, para de focar dentro desse negócio que você está vivendo aí e vai fazer alguma coisa pelo teu próximo, assim você vai ser liberto. Por quê? Porque as coisas vão se encaixando na medida também que você vai se doando às outras pessoas. E a paz. Depois que você fez isso, você colocou, e depois já agiu com ação de graças, seja em agradecimento ao Senhor ou fazendo uma outra coisa de benefício para outra pessoa, ele fala assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, você está entendendo você não tenta entender Deus, não tem como você entender Deus. Ele guardará, aí ele diz que vai guardar o meu coração. Porque o coração é a fonte da vida. O coração,
quando ele está angustiado, quando ele está turbado, ele mexe nos meus pensamentos, que vai mexer nos meus sentimentos, que vai mexer nas minhas emoções. Então ele vai guardar. Guardará os vossos corações. Ele fala que vai guardar, ele vai manter meu coração protegido nele, porque ele está aqui dentro. E outro, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ou seja, meus sentimentos vão estar onde? Em Jesus. O que isso quer dizer? Que vai estar no Jesus, em Jesus, com Jesus. Ou seja, vai estar tão protegido a ponto de me acalmar e fazer com que a tempestade dentro de mim também se acalme. Então, é esse pensamento que eu trouxe para você hoje. E eu espero aí que realmente você reflita sobre isso. Pense e não deixe a ansiedade te dominar. Sei que vai ter momentos na vida que vai ter que procurar médicos e não deixe de procurar a ciência. Não deixe de procurar o psicólogo, o psiquiatra. Não deixe de procurar um médico, porque Deus deixou a medicina para nos ajudar. Até porque quando nós estamos assim, afeta totalmente o nosso corpo físico. Mas uma coisa é, vá ao Senhor, busca nele, e ele vai guardar o seu coração e os seus pensamentos em Cristo Jesus. Tchau, gente. Então é isso que eu deixei para você hoje. Se gostou desse vídeo, então compartilha. Se gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Se você gostou desse vídeo, então dá o seu like, comenta, porque o YouTube ele entende que quanto mais like você der, compartilhar, é um vídeo que se tornou muito relevante. Então, gente, até uma próxima conversa. E quem fala com você aqui sou eu, Ana Paula Cruz. Até um próximo papo. Um beijo, tchau.